A receita secreta de um gourmet. Forton, alojamento de Neia. Ela relaxou com facilidade depois de enviar as mensagens que precisava, e se sentiu melhor por isso. Ajudou que a água estivesse abençoadamente quente e Neia pacientemente permitiu que Silva limpasse. A esfrega suave continuou, e ela manteve os olhos fechados enquanto o toque continuava. O som da água pingando enquanto a esponja era torcida antes de ser reaplicada em suas costas era muito tranquilo. Sua respiração desacelerou enquanto a mulher elfa trabalhava. Por que parece tão diferente? Neia se perguntou enquanto os dedos macios da elfa passavam por sua pele. Por que tudo está diferente? Ela se perguntou, e voltou sua mente para o dia em que tudo mudou e o verdadeiro conflito com remédios começou. Eu sou tão diferente agora? Eu nem reconheço aquela garota. Se eu pudesse colocar quem eu sou agora, em mim então, eu não teria deixado remédios me machucar, eu a rasgaria com minhas próprias mãos, agora? O que Henry disse? Que as palavras de remédios e as minhas eram uma e a mesma coisa. Ela abriu os olhos levemente e avistou a mulher elfa no longo espelho do balcão. Silva parecia serena na maneira como desempenhava suas funções, à vontade, em paz, suas mãos e braços se moviam como uma dançarina graciosa, nenhum movimento desperdiçado ou estranho de forma alguma. Do lado de fora da janela, ela ouviu uma chuva fraca começar a cair. Senhora, preciso cuidar da sua frente, por favor, relaxe para trás. Neia obedeceu à instrução, mas apenas distraidamente. Ela fechou os olhos novamente. Remédios, essa é realmente a diferença, eu acho. Se é que há alguma entre você e eu, ela não tem medo de mim. Qual é a diferença entre um monstro e um herói, exceto quem está na sua frente e quem está atrás de você? Ela suspirou enquanto a mulher levantava a perna de Neia levemente e a esfregava lentamente. Talvez Henri estivesse certa. Talvez eu seja mais parecida com você do que quero admitir, mas essa é a única opção. Se for assim, se ser você quebra a teocracia, então eu serei você, só que serei melhor nisso, e serei mais misericordiosa do que você, pelo menos tanto quanto eu puder ser. Eles queriam terror, então terror eles terão. Neia sorriu tranquilamente e manteve os olhos fechados enquanto Silva terminava à sua frente. Tudo pronto, senhora, a menos que precise de mais atenção, eu cuidarei de suas roupas. Silva disse alegremente, com um sorriso radiante no rosto enquanto olhava para a humana relaxada em seu banho. Não, você fez um trabalho maravilhoso, foi incrível. Neia disse gentilmente, enquanto seus braços estavam pendurados nas laterais da banheira. Foi minha alegria e privilégio, vou me gabar de atendê-la, até o dia em que eu morrer. Silva disse com uma reverência, agora, por favor, relaxe aí enquanto eu pego algo para você vestir. Como quiser. Neia disse agradavelmente e saboreou o calor e o som do que certamente devia ser uma chuva congelante lá fora. Não pareceu que o tempo havia passado antes que a pressão suave das mãos da elfa chegasse aos seus ombros. Senhora, suas roupas, por favor, fiquem de pé, e eu as secarei. Neia se levantou do banho e ficou de pé, aproveitando até o som da água caindo de seu corpo. Parecia estar preparada para a batalha. Prarte, é como em Prarte, ou em 100 outros campos de batalha. Quantos já se passaram desde que ajudei alguém com sua armadura? Ou quando outros começaram a me ajudar com a minha? No entanto, hoje eu vou para outro tipo de batalha, uma onde minha armadura não é de metal, e minhas armas não são arco nem espada. Ela sentiu a mesma confiança encher seu corpo que ela sentia antes de cada combate que ela sabia que não poderia perder, e não se permitiria perder. A toalha a secou completamente, ela estendeu os braços ao lado do corpo e permitiu que tudo fosse feito. Os olhos fechados, ela sentiu tudo mais intensamente, isso a lembrou do tempo com Scanna, de suas brincadeiras mais íntimas uma com a outra. Como sinto falta dela. Neia pensou, mal posso esperar para fazer isso com ela de novo. Ela disse suavemente, e então bateu a mão na boca em um constrangimento repentino. Sliva riu de joelhos enquanto secava os pés de Neia. Não vou dizer nada, senhora. Ela se levantou e recuou, então foi e ergueu sua seleção, era preto e branco, estampado com o símbolo do rei feiticeiro sobre seu coração, e o símbolo de sua organização ao lado, como se para proteger sua marca. O branco e o preto cruzavam em um ângulo de um lado para o outro, e era complementado por uma faixa verde. Vestir-se foi rápido.
Com Silva enrolando a faixa em volta da cintura de Neia, e então amarrando-a, elas estavam a centímetros uma da outra. A mulher elfa prendeu a respiração. Enquanto olhava nos olhos azuis de sua salvadora e puxou o nó com força. Meu Deus, mulheres elfas são lindas, não. Neia má. Olha, não toque. Além disso, ela é uma serva, e você não tira vantagem daqueles abaixo de você. Neia piscou para afastar os pensamentos que vieram espontaneamente à sua mente, e Silva, como se os conhecesse, riu e se afastou para revelar como Neia parecia no espelho. Você aprova, senhora? Silva perguntou com uma piscadela. Neia tentou e falhou em manter um leve rosado em suas bochechas, e moveu seus braços de um lado para o outro e para cima e para baixo. As mangas eram justas, mas não restringiam seus movimentos, a faixa era um toque agradável. Eu gosto, você tem um gosto impecável. Silva educadamente assentiu com a cabeça. Obrigada, senhora, fico feliz que você tenha favorecido minha escolha. Foi então que uma batida na porta as interrompeu. Silva foi rapidamente atender enquanto Neia calçava os sapatos para si mesma, e outro estava esperando, um homem vestido com trajes de mordomo. General Neia, você foi chamado ao escritório do Rei Feiticeiro. Neia rapidamente passou os dedos pelos cabelos em uma tentativa improvisada de escová-los. Estou às ordens dele, Silva. Obrigada pela sua ajuda esta manhã. Desejo a você um dia maravilhoso e uma vida maravilhosa. Enquanto Neia caminhava rapidamente pelo chão, a elfa impulsivamente a agarrou em um abraço. Obrigada por me dar minha vida de volta para torná-la maravilhosa em primeiro lugar. Neia sentiu-se tensa por apenas um breve momento enquanto Vemark inundava sua memória novamente, e então relaxou e cruzou os braços ao redor da empregada. Será assim para o mundo inteiro um dia, não importa o que aconteça. Suas bochechas se tocaram, e Neia sentiu o calor agitado em seu peito. Ela sentiu o rosto da mulher se mover enquanto ela assentia. Então o momento passou e Neia marchou para fora da porta com as costas retas, olhos para frente, um formigamento de poder em cada centímetro de pele enquanto sentia a resolução de remodelar o mundo, mesmo que tivesse que quebrá-lo primeiro, se assegurar novamente em seu coração. Chegando ao escritório do Rei Feiticeiro, ela bateu na porta, esperou até ser chamada para entrar e abriu um lado com uma mão. Ela imediatamente caiu de joelhos quando ele se aproximou dela, impressionada como sempre por sua presença majestosa. Neia, minha seguidora mais ardente, minha mão humana, minha voz humana, minha filha, tão certamente como se você tivesse nascido de mim. Ele disse em sua voz nobre e poderosa que quase a levou às lágrimas. Senhor, Pai, Deus divino, você chama, e eu respondo. Ela disse com seus olhos azuis voltados para os orbes vermelhos dele, cada gesto seu falava de sua afeição e devoção. Ótimo, embora eu tema que isso não seja por um motivo muito alegre. Ains disse enquanto segurava os ombros dela em suas mãos e o olhava fixamente. Pai, ela perguntou hesitante, eu fiz algo errado, outra coisa, quero dizer, ela perguntou, de repente envergonhada e envergonhada de si mesma novamente. Neia, não, não é isso, você pagará o preço que deve e esse será o fim disso, mas há muito a dizer, talvez eu deva começar dizendo, eu falei com a General Henry. Ele disse em uma voz baixa que ressoou em suas veias. Eu posso adivinhar o que ela disse. Neia disse suavemente, deixando seus olhos caírem e caírem no chão. Ela sentiu a mão esquerda dele passar por baixo do seu queixo e levantar seus olhos novamente. Primeiro, então, deixe-me elogiá-la. Sua dedicação abjeta à minha causa é inigualável. Sua vontade de ver esta oportunidade dessa forma fala de suas habilidades de observação tanto quanto de sua força de vontade em realizá-la. Tantos, eles hesitam quando chega a hora, e deixam a chance escapar do alcance para nunca mais voltar. Você não fez isso. Ains comentou, sua expressão, no entanto, não mudou enquanto ela esperava o outro sapato cair. No entanto, primeiro, você entendeu mal a intenção de trazê-la aqui. Eu não a trouxe aqui para quebrar ou manipular os delegados. Fazer isso violaria o espírito de paz que desejo promover. Talvez eles nunca detectassem o que você fez, mas talvez outros o fizessem, ou suspeitariam mesmo que não pudessem saber. A curto prazo, podemos obter grandes ganhos, mas a longo prazo, podemos criar mais inimigos. Ele acariciou a bochecha dela enquanto falava, como um pai faria com um filho que se esforçou demais.
Você entendeu, Neia? Ele perguntou gentilmente. Meu senhor, eu tenho, mas então, por que estou aqui? Ela perguntou lamentosamente. Eu não sou uma rainha como Draudilon ou Calca, eu não sou uma grande governadora de sua grande cidade de teste como Henri, eu não sou imperador ou rei, nem mesmo uma embaixadora, eu nem tenho mais um lar, eu não sou nada além de uma voz, um olhar, uma arma que você pode empunhar para. Ele interrompeu as palavras dela antes que pudessem continuar, colocando um dedo sobre os lábios dela. Não, Neia, você é mais do que isso. E quando essa guerra acabar, você terá um lar, a melhor residência que alguém neste mundo já viu fora de Nazarick. Você não viverá mais sua vida em uma cela, mas mais do que isso, você é muito mais do que isso. Você é uma chance que eu aproveitei, e valeu a pena. Ele explicou pacientemente. Uma chance? Ela perguntou sem dar a mínima ideia de que o entendia. Sim, é verdade, você é minha voz mortal. Então eu desejo que você fale, mas fale pela fé conforme ela surgirá. Deixe o mundo mais amplo saber o que você pretende, para que eles recebam seus emissários sem medo, mas isso também é secundário. Eu te trouxe aqui para que você pudesse ter um vislumbre de como seria o amanhã, para que você pudesse ver os frutos do seu trabalho conforme eles começam a romper a terra para crescer em uma grande árvore sob a qual o mundo encontrará abrigo. Ele acariciou o cabelo dela gentilmente. Pai, eu. Ela começou, apenas para parar quando ele balançou a cabeça. Neia, eu te trouxe aqui para que você pudesse encontrar esperança. Você viveu a maior parte da sua vida se preparando para guerras ou lutando nelas. Você precisava ver, mais do que qualquer outra pessoa a meu serviço, como isso iria mudar. Ele disse afetuosamente. Neia sentiu seu lábio inferior tremer, e ela lutou contra as lágrimas. Pai, o que você me oferece é um presente tão maravilhoso que eu nunca serei muito grata, mas se Henri disse tudo o que eu acho que ela disse. Ela inconscientemente levantou a mão e tocou seu próprio pescoço. Ela fez. Ains disse, deduzindo seus pensamentos, e sim, eu tenho que enviar agentes para investigar. Depois que seu exército sair, os agentes da 8 dedos que nós assumimos o controle conduzirão um exame completo e registro dos eventos, eles questionarão os cidadãos, soldados de ambos os lados, todos que eles devem, mesmo que leve anos. Anos? Neia perguntou surpresa. Eles ficarão um pouco espalhados, já que terão que descobrir o que deu errado nas terras da General Henri, como os Agante foram capazes de desencadear tumultos tão completamente sem que ela soubesse que estava chegando, sugere uma falha ou descuido em algum lugar, e precisamos encontrar e consertar. Além disso, colocarei esses ex-criminosos à disposição de um novo agente de Nazarick, a ex-astróloga das 1000 milhas, para ajudar a caçar os Agante. Ains explicou, isso significa que o Eton é uma prioridade menor, pois, para o bem ou para o mal, não há mais perigo lá. Neia assentiu entorpecida, então o dom de olhar para frente significa mais para mim do que até mesmo sua infinita sabedoria pode saber. Posso ir então, e trabalhar sua vontade como você pretendia? Ela forçou uma expressão encantadora em seu rosto enquanto afastava os pensamentos da investigação pendente para um lado. Um dia, a justiça do meu pai virá para mim, e eu responderei pelos meus pecados, mas até lá, usarei meus dias para colocar este mundo a seus pés, será seu templo, mesmo que seja tarde demais para eu ser algo mais do que seu sacrifício. Ela pensou consigo mesma enquanto seu único senhor lentamente inclinava a cabeça em aprovação. Você pode, vá e faça grandes coisas. Ains disse orgulhosamente, e saiba também que estou verdadeiramente orgulhoso de você, não importa o que mais você tenha feito. Pai, ela exclamou alegremente, seu sorriso brilhando genuinamente enquanto ela se levantava. Há algumas coisas que preciso dizer, mas então, posso voltar aqui e vê-lo? Ele assentiu. Pode, estou com pouco apetite, então, vá com calma. Ele brincou, e mais uma vez se perguntou o que havia de errado com o humor deste mundo quando ela não riu ao sair da sala para se juntar ao que sem dúvida era uma reunião considerável no salão principal. Forton, salão principal. O imperador Girknif sentou-se em frente a General Henri enquanto eles desfrutavam de uma breve refeição. Ao lado dele estava a rainha Zechi, e ela sentiu seus olhares fracos para ela. Não finja que não está ciente dos olhares que está recebendo, General Henri. A rainha Zechi disse com uma voz gelada. Henri pousou o garfo e olhou para a rainha. Tudo bem, explique-os.
Meus soldados estão lá fora reprimindo insurreições em seu território, em vez de avançar contra as últimas fortalezas da teocracia. Tudo isso aconteceu sob seu turno. Jirkniv disse sem rodeios. Neia Baraja é a razão pela qual eu tenho um lado para me juntar em primeiro lugar. Seus esforços para salvar metade da minha herança e dizer ao mundo que elfos também são pessoas, é a única razão pela qual minha irmã tem um lugar para chamar de lar. Você disse a ela que ela deveria ser enforcada. Você acha que eu deveria te beijar por isso? Zesti acrescentou, e apertou sua mandíbula. Seus olhos pretos e brancos e cabelo preto e branco só aumentaram sua expressão de raiva. Onde você estava quando minha irmã estava rastejando como um cachorro? Zesti perguntou. No meu livro, qualquer um que desfaça isso, é automaticamente o herói. Henri olhou para seu prato, com uma expressão envergonhada que eles não esperavam ver, seus olhos fechados e seus dedos tremendo na mesa. Eu sei disso. Talvez eu tenha sido muito cruel com ela. É verdade, eu tentei ser gentil com os camponeses e plebeus, porque eu sou um. Ela exclamou enquanto encontrava a vontade de encontrar seus olhares com um dos seus. Não importa o quão alto eu suba, eu sou como nasci. Eu não verifiquei os abusos, mas eu libertei aqueles que encontrei. Eu pensei que se eu pudesse apenas punir aqueles que se apegavam aos velhos costumes, eu poderia criar um caminho para a paz. Essa era minha esperança. Eu subestimei o ódio deles. Ou subestimei o controle que seus sacerdotes tinham sobre o povo, ou sua lealdade aos deuses. Eu não sei, talvez tudo isso. Ela engoliu em seco. Eu também admito, sim, eu estava um pouco invejosa do lugar de Neia, se não do resto, mas, sinceramente, tudo o que eu realmente queria era acabar com essa guerra o mais pacificamente possível. Quando eu estava em carne, quando ainda era uma vila, nós realmente não nos importávamos com nobres, deuses, sacerdotes, reis ou qualquer outra coisa. Havia apenas a colheita e permanecer vivo. Eu pensei que se deixássemos as pessoas na teocracia fazerem o mesmo, então poderíamos. Você sabe, trazê-los lentamente para o rebanho, fazia sentido, e por um tempo funcionou. Ela bateu o punho na mesa, forte o suficiente para atrair olhares de cima a baixo na fila de outros delegados. Bem, não está funcionando agora. Jirkniv disse infeliz, e cada soldado meu que morre, é por sua conta. Eu sei. Henri disse com amargura e raiva enquanto seus olhos ficavam duros como aço. E eu nunca, jamais perdoarei a teocracia por isso. Ela olhou para a rainha Zesti. E você, Sua Alteza, você está certo, mas eu acreditava, e ainda acredito, que Neia foi longe demais. Uma coisa é matar destruidores, traficantes de escravos, tipos recalcitrantes que se recusam a mudar ou desistir de sua propriedade sobre os outros, mas outra é matar o curtidor, sua esposa e seu filho, apenas por estarem atrás dos muros que você está tomando. Não estou dizendo que devemos amá-los, abraçá-los e cantar músicas juntos, não estou dizendo que devemos esquecer tudo o que aconteceu. Talvez eu esteja errada, e Neia não deva ser enforcada, mas ela é o símbolo vivo da justiça do rei feiticeiro. Se ela pode fazer isso sem um segundo olhar, então pode ser feito por qualquer um, a qualquer momento, por qualquer motivo. No mínimo, perguntas difíceis, têm que ser feitas e respondidas. Sobre isso, a General Henri fala a verdade, para mim, para ela e para todos que serviram no curso deste terrível conflito. Uma voz poderosa e inconfundível ressoou em suas almas atrás de onde Zesti e Jirkniv estavam sentados. Neia se aproximou da longa mesa enquanto outros delegados estavam chegando, e sentou-se ao lado da rainha Zesti. Tenho coisas pelas quais devo responder, eu aceito isso, mas o tempo para respostas ainda não chegou. Primeiro precisamos da quietude e da paz. Sem o choque de espadas, a última luta ainda está por vir, afinal, tempo suficiente para o que vier, quando isso for feito. Ela colocou a mão no ombro de Zesti. Majestade, agradeço por seus elogios, mas o que eu fiz, o que eu disse, nunca deveria ter sido necessário em primeiro lugar. A meio-elfo sorriu um pouco, mas pelo menos você disse. Verdade, um dia, eventualmente, eu gostaria de ver o reino dos elfos que trouxe alguns amigos queridos ao mundo. Neia disse entusiasticamente. Vou reservar um quarto no palácio para você usar. Zesti disse com igual entusiasmo. Henri voltou para seu prato, apenas para encontrar Neia estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dela. Você não estava errada, sobre nada e, sinto muito por antes,
estou me sentindo bem hoje, otimista. Neia disse enquanto colocava todo o charme que podia em sua voz. A isso, Henri respondeu com um olhar de desculpas: todos nós temos nossa justiça a manter, não é mesmo? É uma pena quando ela tem que entrar em conflito, mas se tiver que acontecer, pelo menos é por uma causa nobre. Concordo. Neia disse, e quando um servo-elfo colocou um copo de suco na sua frente, ela olhou para cima e para baixo na mesa. Vendo os delegados restantes entrando para a refeição matinal, ela se levantou. Ela bateu suavemente a colher no copo, atraindo lentamente os olhares da longa mesa para onde ela estava. Alguns se inclinaram para a frente, outros para trás, para poder vê-la, e lembrando-a, para seu aborrecimento, que ela não era tão alta quanto desejava. Ela revirou os olhos e se perguntou pela milésima vez se seu mestre deveria ter escolhido um orador mais alto. Então riu internamente de si mesma e começou. Ontem, meu senhor, meu rei, meu Deus, pai para mim e seu império em geral, se dirigiu a você sobre o futuro estado do mundo, e eu, em pálida imitação de sua glória, falei sobre como a inimizade deve ser tratada. Hoje, com o amanhecer, desejo falar sobre algo mais próximo e querido para todos nós. Digo isso com confiança, porque até os fortes desejam que seus filhos cresçam. Até os ricos desejam a segurança da paz para desfrutar de sua riqueza. Ela sentiu os olhos de minotauros e trolls, goblins, humanos, meio-elfos e outros sobre ela, e rapidamente entrou em seu ritmo. Falo, é claro, da questão da paz. Muitos dos que estão nesta mesa, no passado, encontraram suas nações em desacordo umas com as outras. Ela gesticulou com seu copo para o rei Zanak e a recém-chegada princesa Renner. E então para o silencioso avatar do Lorde Dragão do Estado do Conselho de Argland, ela gesticulou para o rei Hargnan e a rainha Calca, e dos Viver Riders para os embaixadores do reino Troll. Houve um reconhecimento silencioso desta verdade óbvia. No entanto, agora, enquanto esta guerra termina lentamente, devemos nos voltar para os meios para garantir que isso não aconteça novamente. Ela respirou fundo enquanto dava a eles um momento para processar o que ela havia dito. E então continuou: para buscar a paz, precisamos entender por que a guerra acontece. Embora possa haver muitas causas, no cerne dela, na maioria das vezes, é que a guerra acontece por causa da carência, comida, água, bens, recursos, terra ou mesmo simples poder. Mas com a inovação de Sua Majestade e desta grande Assembleia de Nações, onde todas as nações podem debater todos os assuntos com facilidade, encontramos uma ferramenta para a paz como nada que o mundo já conheceu. Se uma nação ficar com fome, todas as nações podem se unir para resolver o problema sem impor um grande fardo a ninguém. Se criarmos uma reserva desenvolvida internacionalmente, nenhuma nação precisará temer uma grande seca. Se criarmos um meio de certificar o movimento da superpopulação, uma nova nação poderá se beneficiar de novos cidadãos, sem forçar uma nação a ir à guerra para encontrar um novo espaço para seu povo. Ela viu as luzes se acenderem em inúmeros olhos quando eles começaram a ver as vantagens de tal sistema. Não sugiro que isso resolverá todos os problemas, mas se resolver muitos deles, então não reduziremos a probabilidade de uma guerra inútil? Imagine construir monumentos para seus legados que poderiam durar 1000 anos, em vez de jogar 100.000 vidas fora por uma vitória que será irrelevante em 10 anos e esquecida em 100. Não era preciso poder de evangelista para atrair grandes senhores e senhoras com a perspectiva de tal legado, e até eles sabiam muito sobre si mesmos, mas abraçaram o pensamento agradável pelo que era. Nessa capacidade, meu povo, justiça negra, fará tudo o que pudermos para ajudar. Nossos sacerdotes curam todas as pessoas sem custo. Sem se preocupar com sua raça ou a natureza de seus ferimentos, nossos templos fornecem o trabalho barato dado pelo rei feiticeiro. Nossos paladinos vermelhos fornecem escolta segura para viajantes, não importando os riscos para eles. Promovemos o aprendizado e ensinamos de graça. Onde vamos, a oportunidade segue. Pergunte a qualquer nação em que nos aventuramos, se eles são piores por termos ido até eles. Ela deixou isso pairar no ar. Não tememos doenças ou violência, apenas fraqueza e ignorância. A justiça de Sua Majestade é carregada em nossos corações, e se você viu até mesmo um fragmento dela, começará a entender por que o servimos, não é por poder, mas por excelência em virtudes nobres, que seguimos.
Ela apertou a mão livre sobre o coração, fechou os olhos e olhou para baixo, incapaz de esquecer que, em sua própria mente, havia, pelo menos, decepcionado seu mestre. Embora sejamos apenas um pálido reflexo de tamanha glória, nós, meros mortais, podemos ao menos tentar, e nesse esforço, chegar um pouco mais perto do que significa ser divino. Peço a todos vocês, ao lidarem com Sua Majestade nos próximos dias, que nos permitam ajudá-los como fomos ajudados primeiro, com esse espírito, bebo pela paz, antes de partir para cuidar do trabalho do meu pai. Os copos foram erguidos, a paz. Eles beberam, e Neia não se sentou. Em vez disso, ela se curvou graciosamente e saiu. Ela saiu do salão com toda rapidez, seus passos firmes ecoavam como a marcha do tempo, e como a marcha do tempo para frente, ela não olhou para trás, ela foi direto para o escritório do rei e bateu. Venha! Uma voz interior chamou. Neia entrou, e um largo sorriso estava claro em seu rosto, de orelha a orelha, espalhado, sob olhos azuis brilhantes que brilhavam como safiras. Se não fosse por sua forma, ela poderia ter sido considerada bonita por este mundo, em vez de aterrorizante além de toda razão. Ele pensou um pouco tristemente por ela. O que você precisava, Neia? Ele perguntou enquanto colocava de lado o documento em sua mão. Pai, eu trabalhei sua vontade e me dirigi a eles na luz da esperança que você buscou para esta reunião, mas temo que minha presença contínua seja uma inibição para seus objetivos. Ela mordeu a língua por um momento enquanto deixava aquelas palavras pairarem no ar. Eu sou uma arma, uma coisa de terror, enquanto eu posso encantar uma multidão, movendo seus corações, no meu âmago eu sou, bem, você viu a si mesmo, meu rei, como eu era mesmo antes de me tornar o que sou hoje. Enquanto eu permanecer, será como se você estivesse andando por aí com uma espada desembainhada. Eu sou verdadeiramente grata por sua intenção, e eu a vi, mas quanto mais eu demorar, mais um impedimento para sua paz eu serei. Ela se ajoelhou e abaixou a cabeça humildemente. Por favor, deixe-me retornar aos meus exércitos, deixe-me ser a única coisa em que realmente me destaco. Temos preparativos a fazer antes da partida. E tenho certeza de que minha esposa sente muito a minha falta. Muito bem, saiam e preparem os exércitos para derrubar a fortaleza final. Quando estiverem prontos para se mover, Tuari e Seba se juntarão às suas fileiras e vocês começarão a pagar sua dívida. Ele disse com um olhar para aliviar seu coração atribulado. Laquius chegou há alguns minutos, e acredito que ela queria falar com você, mas isso pode esperar até que ela retorne a Wheaton. O portal se abriu, Neia se levantou, fez uma reverência e saiu sem dizer mais nada. Ruínas de Wheaton. Eu odeio reuniões. Scanna disse sem rodeios aos participantes da reunião que ela mesma havia convocado. Sua expressão lhes disse que ela estava apenas parcialmente brincando, um pequeno sorriso resignado que trouxe uma leve empatia do resto de sua equipe de comando. Mas o que podemos fazer? Temos que obter informações, e não há outra maneira. Então, vamos começar para que todos possamos fazer as tarefas que preferimos ver feitas, certo? Senna apoiou os pés na mesa e recostou-se na cadeira. Claro, a propósito, sou basicamente incapaz de levar qualquer coisa muito a sério, muito menos reuniões, então, por favor, não se ofenda se eu parecer entediado. O olho de Scanna piscou para seu pedido de desculpas direto, apenas para ela relaxar em sua cadeira e acenar com a mão desdenhosamente. Está tudo bem, eu preferiria estar balançando minha espada no rosto de alguém do que balançando uma caneta sobre um pedaço de papel, eu mesma. Então aqui está o acordo, graças à colheita capturada, temos comida suficiente, mesmo sem reabastecimento de Sua Majestade, para fazer campanha por 3 meses, nossas melhores estimativas, que são quase de 1 onça em termos de confiabilidade, dizem que Kami Miyako tem comida suficiente para 3 semanas. Senna levantou uma sobrancelha diante disso. Isso é estranho. O quê? Scanna perguntou. Ele coçou o queixo com uma mão enquanto sua espada saltava para cima e para baixo em seu ombro. Kami Miyako nunca teve muito espaço para armazenar grãos. A maioria de seus suprimentos eram mantidos em Seton ou enviados diretamente de Wheaton e Crossroads. Oma colocou a cabeça na mesa à sua frente e olhou para o documento ali. Bem, isso tem a mesma estimativa que ela acabou de ler.
Então, por que você não nos conta qual você acha que é o problema com mais detalhes? Quero dizer, sabemos que eles começaram um novo plano de distribuição. Eles não poderiam ter retido um pouco do que as áreas agrícolas enviaram a eles? E adicionado mais peixes do rio à dieta deles? E quanto à comida que iria para seus exércitos, eles não poderiam ter um pouco disso sobrando, já que eles realmente não têm muito em termos de um exército restante. Senna ficou quieto por um momento enquanto pensava nisso. Vai levar algum tempo para se acostumar, ver uma cabeça falando comigo independente do resto do corpo. Ele pensou consigo mesmo antes de se concentrar novamente nas perguntas que ela havia levantado. Eu acho. Ele respondeu, mas ainda assim, olha, eu sou novo, entrei pelo bem dizer Xi, estou atrasado para sua festinha. Não sei o quão boas são suas operações de inteligência, nossas operações de inteligência são, mas estou lhe dizendo que se eles têm tanta comida sobrando, apesar dos refugiados e da pesca, algo mais está acontecendo. Scanna sacudiu o arrepio que lhe percorreu a espinha. Eu vou solicitar uma investigação mais aprofundada. Em uma nota relacionada, enviei um pedido a Sua Majestade para esconder a esposa do general Boabdil. O general Oma disse de passagem, ele vai fazer o que puder para facilitar um fim tão pacífico quanto possível. Ele provavelmente já foi até seu exército e explicou as coisas, e agora provavelmente está na metade do caminho para Kamimiako. O problema é que ele foi ordenado a ser morto por Dominique, então a maioria da teocracia, o que sobrou dela, pelo menos, pensa que ele está morto. Então, quando ele aparecer, é possível que sua esposa seja morta como resultado. Entendo. General Muzan disse enquanto girava sua colher em sua xícara de chá para misturar o açúcar e o leite mais completamente. Um pequeno favor a um amigo? A General Oma deu de ombros sem cabeça. Na verdade não. Ele só vai se comprometer mais completamente se souber que ela está segura. Não deve ser difícil esconder uma velha, ou removê-la se for o caso. Eu apreciei a ajuda que ele nos enviou, então talvez seja um pouco de cortesia profissional. Tudo bem, não faz mal, mas quanto tempo levamos até sairmos daqui e seguirmos para nosso último objetivo? Ele perguntou com uma raiva ardente nos olhos. Não muito, mais um dia, talvez 2. Sua Majestade não disse quanto tempo duraria a Conferência Forton, mas já que ele está apenas introduzindo conceitos a eles e explicando os planos pós-guerra para o novo Império Feiticeiro, não vai demorar muito. Scanna disse confiantemente, mas falando das consequências pós-guerra, o que os batedores encontraram na busca por refugiados que fugiram da cidade. Ela desviou o olhar desconfortavelmente. Os meus resgataram um punhado, algumas centenas na melhor das hipóteses, muitos mais estão congelados, ou encontramos alguns que foram assassinados por seus companheiros. O general Muzan falou em seguida, com uma distância neutra, profissional e indiferente do assunto. Os meus encontraram vilas que foram destruídas pelos refugiados, ou vilas que destruíram refugiados desesperados. Meu palpite, com base no que vimos até agora, é que as primeiras vilas a serem atacadas foram destruídas com sucesso. Os sobreviventes fugiram para mais longe, e estavam preparados, e derrotaram todos os ataques depois. Alguns já estavam ocupados por seus orcs, e eles mantiveram os moradores a salvo dos refugiados, mas é um resultado muito misto, mas não encontramos muitos mais sobreviventes do que vocês. Tirg, você ficou quieto até agora. Scanna comentou, olhando para o elfo vampiro. Ele assentiu. Sim, olha, você quer saber o que encontramos? Um monte de gente morta, e não me arrependo de ter morrido nenhuma delas. Até agora não encontramos sobreviventes, encontramos indícios de que alguns sobreviveram, rastros de carroça, pegadas de ferradura, esse tipo de coisa, mas a essa altura eles estão bem além do alcance normal de reconhecimento. Pelo que vejo, qualquer um que tenha sobrevivido até agora, vai chegar a Kamimiako. Não que eu espere que eles tenham sorte depois disso. O que você quer dizer? Scanna perguntou pensativamente. Eles não vão entrar na cidade, eu prometo a você. Tirg respondeu enquanto cruzava os braços na frente do peito, vendo os olhares dos outros na mesa. Ele continuou. Senna disse ele mesmo, não há comida suficiente, mas por algumas semanas, eles não vão trazer bocas inúteis para alimentar. Isso significa que eles ou ficam do lado de fora e congelam esperando que venhamos e os capturemos, ou eles seguem em frente.
Alguns se tornarão bandidos e atacarão aldeias, já vimos isso, outros se esconderão na floresta e tentarão viver da terra, com resultados mistos dependendo de onde eles vêm, e um pouco de sorte, mas a maioria deles morrerá imediatamente, eu prometo a você. Conforme seguimos em frente, encontraremos muito mais aldeias vazias, pois as pessoas fugirão de nós, e essas estarão vazias por um tempo. Um tempo? Perguntou Senna, inclinando a cabeça curiosamente. Sim, por um tempo. A notícia se espalha muito mais rápido quando as palavras espalham terror, e duas coisas espalham terror por todo o país: propaganda da teocracia sobre a demonia no oeste. Essa seria sua esposa, Scanna. A vice-comandante se irritou com isso, mas Tirg continuou como se não tivesse notado, e, claro, a própria demonia, aqueles que ela mandou correndo com as mãos mutiladas, as crianças que ouvi dizer que ela mandou cavalgando até a capital, supondo que fizessem algum progresso. Garanto que espalharam a notícia para todas as aldeias periféricas, e avisaram seus vizinhos e assim por diante. Ninguém mais vai entrar em Kami Miyako. Odeio admitir, mas estou inclinado a concordar com nosso amigo vampiro aqui. Senna disse, gesticulando para o general Tirg. Kami Miyako é a maior cidade do país, mas não pode abrigar os refugiados de Seteon, Feron, Witton, Crossroads, Ikari e qualquer um que tenha fugido das vilas vizinhas. Eles levarão comida e lutadores, e todos os outros podem congelar ou morrer de fome. Eles não têm escolha ou todos morrem. Isso não te incomoda? Perguntou a general uma surpresa. Senna olhou para a cabeça na mesa que se dirigiu a ele. Eu estaria mentindo se dissesse que estou feliz com isso, mas eu cresci na teocracia. Os padres sempre falaram muito sobre proteger a humanidade e a superioridade humana. Eles até deram a pessoas como eu uma espécie de lugar especial e status. E, sim, eu também estaria mentindo se dissesse que isso não foi divertido. Mas eu vi a maneira como eles jogam as pessoas fora. Eu sei sobre a taxa de esgotamento de algumas das escrituras, e algumas das missões que fizemos foram para qualquer coisa, menos para o bem maior do homem. Ele bufou com desprezo e fez pequenos símbolos de aspas no ar com os dedos. Eu fico do lado dos meus camaradas. Este me treinou, Raymond me liderou. Se eles estão do mesmo lado e insistem que estão certos com tanto fervor que se tornarão traidores? Sim, eu acredito neles. Além disso, este me contou sobre sua irmãzinha. Se eles fizeram isso com a família de seu trunfo, o que fariam com alguém mais descartável? Ele balançou a cabeça confiantemente. Eu estaria do lado deles se estivessem do lado dos meus irmãos e irmãs, mas eles não estão, então eu não estou. Não quer dizer que eu queira muitas pessoas comuns mortas, mas, você conhece outra maneira de travar uma guerra? Porque eu certamente não conheço. Boa resposta para mim. Scanna disse com determinação e começou a passar os documentos. Aqui estão nossas posições finais para a linha de marcha, escopo das responsabilidades de reconhecimento, sinais de comunicação e assim por diante. É isso, pessoal. Quando chegarmos, estaremos nos conectando com a General Rockbruise, General Zaryuzu, Rei Zanak, Shindai Khan, General Henry e provavelmente General Nimble. Assumindo que tudo esteja resolvido sem problemas, teremos o maior exército que o mundo já viu, todos reunidos em um só lugar. Um exército como esse poderia capturar o mundo inteiro, e tudo o que estamos buscando é uma cidade. Por favor, reveja o que acabei de entregar a vocês, perguntem-me qualquer dúvida que tenham, e então sairemos daqui e começaremos a trabalhar. O rei feiticeiro se juntará a nós? Perguntou a general Oma, esperançosa. Scanna sorriu ferozmente. Sim, mas pela última vez ouvi que ele tem algo especial em mente, antes de se juntar a nós. Mal posso esperar. Disseram várias vozes ao mesmo tempo, antes que sorrisos predadores semelhantes se formassem em todos os rostos e eles se concentrassem na tarefa em questão. Kami Miyako. Raymond partiu com o medo afogando sua alma. Ele mal percebeu sua saída. Mal percebeu subir em sua carruagem sem porta e mal registrou o caos nas ruas. As pessoas imploravam por moedas de qualquer um que parecesse ter uma. Era a única coisa que impedia os brigões ou a destruição enquanto os prédios eram derrubados para obter madeira. Não vai demorar muito para que eles matem pessoas para obter madeira para queimar. Este é um inverno ruim. Ele pensou miseravelmente enquanto o frio começava a mordê-lo como um animal faminto. Não muito longe,
ele viu crianças mastigando um rato cru, nem mesmo um meio de cozinhar. Ele estremeceu enquanto voltava para casa e se perguntou onde seus pais estavam: vivos? Mortos? Presos? Enforcados? Eu me pergunto quantos órfãos estamos fazendo sozinhos? Ele ponderou enquanto saía na frente de sua casa. Para sua surpresa, havia uma mulher humana mais velha parada na frente de sua mansão. Parecendo a definição de incerta, ela mexia os pés e andava de um lado para o outro como se não tivesse certeza se deveria ficar ou ir embora. Quando sua carruagem parou ruidosamente e ele saiu, ela se virou para trás para ver quem tinha chegado, e ele viu alívio aparecer em seu rosto. Ela tinha cabelos grisalhos e um rosto magro que poderia ter sido rechonchudo. Seus olhos castanhos estavam cheios de preocupação, mas mesmo agasalhada como estava, ele podia imaginar como ela deveria ser na flor da juventude e da beleza. Suas mãos estavam enrugadas e esfregadas sem nenhuma luva para protegê-las, mas pelo menos ela tinha um casaco pesado ao redor dela para protegê-la do clima. Quando ele desceu, ela correu até ele. Você é o cardeal Raymond? Ela perguntou esperançosa. Sim, eu sou. Sinto muito, você levou a melhor sobre mim. Você parece familiar, mas não consigo lembrar de você. Ele disse se desculpando. Eu sou Ilau, esposa de Boabdil, general Boabdil. Me disseram para vir te ver, me disseram. Ela engoliu em seco. Você, por favor, podemos falar lá dentro? Seu criado, seu mordomo, ele não me deixou entrar até você chegar. Estou com tanto frio, eu quase desisti e fui para casa. Por favor, o frio suga minha força. Raymond fez o melhor que pôde para esconder sua suspeita. Havia um vazio negro e rodopiante envolvido? Ou uma voz nobre de poder incompreensível? Ele perguntou gentilmente: se nenhuma dessas coisas for verdade, eu tenho que me livrar dela. Ele pensou desagradavelmente: o general Boabdil está morto, se matou, então por que ela deveria estar aqui? Os olhos dela se arregalaram como pires. Você sabia? Ela falou a verdade? Ela perguntou com urgência, seus dedos congelados agarrando as mãos dele. Quem? Ele perguntou pacientemente. Uma jovem, uma de grande beleza, em uma roupa de empregada esvoaçante com cabelo roxo. Ela se chamava Intoma. Ela disse que eu viria até você para proteção, que você me esconderia. Raymond engoliu em seco quando sentiu seu coração tentar saltar para fora da garganta. Tudo bem, entre, mas entenda, o que você vê além daquela porta não deve ser falado, e uma vez que você estiver lá dentro, você não sairá até que esta guerra tenha chegado ao seu terrível fim. Você ainda quer entrar? Ele perguntou gravemente. Ela assentiu ansiosamente. Sim, eu devo, não tenho escolha, por favor, deixe-me entrar, em nome dos deuses, eu imploro. É difícil para uma velha, mas se você exigir, eu vou de joelhos. Não, isso não será necessário. Raymond disse enquanto colocava as mãos nos ombros dela para impedir sua descida. Entre comigo, não temos mais chá, mas temos um barril de vinho, dado a mim por alguém incrível, durante o ano novo. Ela seguiu desconfortavelmente, seus pequenos passos cheios de trepidação tanto quanto de fraqueza trazida pela idade e pelo frio. Raymond bateu na porta, e seu mordomo abriu, admitindo-a. Obrigada, muito obrigada. Ela começou a dizer quando a porta rangeu ao abrir, e seus olhos, desgastados pelo medo e exaustão, tendo acabado de se restaurar à normalidade após sua curta revelação de familiaridade com seu orador, voltaram a ficar enormes quando ela viu o que ele estava escondendo. Correndo pela casa, havia vários elfos, todos ocupados com várias tarefas, todos vestidos e bem alimentados. Eles cuidavam de muitas tarefas, mas entre os muitos trabalhadores, havia crianças elfos e meio-elfos imóveis lendo ou jogando. O medo que mantinha a cidade em seu controle não tinha poder dentro daqueles muros. O que é esse lugar? Ela perguntou completamente incompreensível. Meu segredo, minha expiação pela minha vida de pecado, minha redenção, se você quiser chamar assim. Cada um dos que você vê aqui é livre, nenhum usa coleiras a menos que alguém tenha que se aventurar para fora de casa. Como você sabe disso, você também pode saber que as instalações além da cidade que produziram nossa última colheita servem ao mesmo fim. Raymond disse orgulhosamente enquanto um dos pequenos meio-elfos correu e se agarrou à sua perna. Ele ergueu o garoto e o colocou em seus ombros. Ele balançou os calcanhares para frente e para trás por um momento,
depois colocou o garoto no chão, e com um tapinha em suas costas, o fez sair correndo novamente. Suba para o meu escritório, podemos conversar lá. Ele disse, e se virou para o mordomo ao passar. Nua já voltou com Solution. Ele perguntou. Ainda não, senhor. Ele respondeu formalmente. Muito bem, mande-a subir assim que chegarem aqui, ó, e traga taças para vinho. Tenho a sensação de que todos nós vamos querer um pouco. Raymond disse cansado. Quando estavam sentados em seu escritório, Raymond não dançou em torno do assunto. Por favor, explique o que aconteceu e por que você está aqui. Sua voz estava mais velha, rachada pela idade, mas ainda tinha o poder de uma mulher de sua classe, confiante e firme em suas convicções. Primeiro, meu marido não está morto, ele está vivo. Dominique ordenou que o matassem, mas o Zagante, eles falharam. Ele fingiu sua morte de alguma forma. Ele vai vir aqui, voltar para a cidade, e tentar, eu não sei, consertar as coisas, parar as coisas, mas ele pediu para que eu fosse protegida. Eu fui usada como refém antes, para fazê-lo se submeter à morte. Eu não serei usada dessa forma novamente. Eu não serei uma ferramenta para controlá-lo. Ela disse urgentemente enquanto rolava uma mão ansiosamente na palma da outra. Então, ele pediu, alguém para me ajudar. Esse alguém, quem quer que fosse, foi até o rei feiticeiro, e o rei feiticeiro enviou aquela chamada em toma para mim, e ela em troca me disse para vir te ver. Agora, aqui estou, e suspeito o porquê disso. E Lau olhou para ele intencionalmente, relaxando um pouco ao sentir o calor do interior da casa, e a razão pela qual ela poderia esperar alguma segurança se tornou mais evidente. O que poderia ter se tornado um silêncio desconfortável foi interrompido por uma batida na porta do escritório, seguida por um brusco não incomode de Solution enquanto ela entrava rapidamente em seu espaço de trabalho com Nua correndo atrás dela, parecendo completamente aterrorizada. Raymond se levantou de um pulo quando viu o olhar abatido e o corpo trêmulo dela. Nua, você está bem? Ele olhou para Solution. Ela está bem, ela realmente se saiu muito bem, chutou uns que a ler bem nas bolas. Ela riu divertida, e ela caiu do jeito certo também, um pouco assustada, um pouco picada, mas eu cuidei do resto, os suprimentos estão encomendados, o pouco que há. Ela viu a mulher humana mais velha e perguntou, quem é essa? A esposa do general Boabdil, parece que ela vai ficar conosco por um tempo. Raymond respondeu enquanto seu coração começou a bater mais rápido, mas, isso é pequeno, nada mais do que uma cama extra e um punhado a menos de grãos por pessoa. Eu obtive minha resposta, ou melhor, sua resposta, Nua. Raymond? Ela olhou para cima com receio. A carne não vinha de um projeto secreto ou animais acumulados ou recursos salgados preservados, era, prepare-se. Eles estavam comendo elfos, alguns deles, pelo menos, elfos, e os mortos, humanos também, ao que parece. O cardeal Yvon, ele queria reunir todos os elfos e mantê-los para o abate como gado para alimentar a população. Raymond tocou sua garganta quando a imagem de engolir tal refeição quase o fez vomitar. Os pensamentos de Nua congelaram por um momento que pareceu uma eternidade antes que ela caísse de joelhos e mal conseguisse cobrir o rosto com as mãos que tremiam como uma folha enfrentando um tornado, enquanto ela soltava um som de desespero que poderia tocar até o coração dos demônios mais desprezíveis antes de entrar em um lamento de negação. Não, meu povo, meus irmãos, irmãs, por quê? Não fomos colocados neste mundo apenas para ser comida para nossos donos. Isso não pode ser. Não pode ser. Ela abaixou as mãos e as fechou em punhos, ela olhou para Raymond ferozmente através dos olhos meio cegos de lágrimas. Você está mentindo. Você tem que estar mentindo. Diga-me que você está mentindo. Que isso realmente era um jogo, e que você é apenas mais um monstro, afinal. Por favor. Por favor. Até isso. Até isso seria melhor do que isso ser verdade. Por favor, ó Deus, por favor, não. Ela caiu em um gemido choroso no chão e balançou sem rumo para frente e para trás. Raymond foi da mesa até onde ela estava no chão. O que mais sobrou? Nós não deveríamos, ninguém deveria morrer desse jeito. Ela se deixou cair nos braços dele e soluçar em seu ombro enquanto a verdade horrível perseguia sua negação e a matava. Sinto muito, sinto muito. As pequenas palavras suaves de Raymond acariciaram sua orelha.
mas eu não vou deixar que eles peguem vocês, nenhum de vocês. Isso parece algo que Dominique faria. Ilau disse com desgosto. Raymond ajudou Nu a se levantar e ir até uma cadeira, e gentilmente a deitou nela. Ela começou a soluçar mais baixinho. Não, na verdade Dominique proibiu terminantemente. Raymond disse mantendo seu estremecimento interno enquanto ela o lembrava dos jogos que alguns humanos distorcidos jogavam com Nu e aqueles como ela no passado. Parece que nem ele vai aceitar isso. Ilau se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Ouvi rumores desse tipo de coisa, mas não acreditei neles. Ovelhas de orelhas compridas. Era isso que queriam dizer. De repente, ela começou a ficar verde, sua mão subiu e cobriu sua boca, seus olhos se arregalaram de horror e seu corpo tremeu de desgosto. Solution, sempre a empregada observadora, pegou uma lata de lixo enquanto os outros se viravam para Ilau quando ela falava. A bela empregada loira colocou-a a seus pés. Use isso, eu sou boa em limpeza, mas prevenir é melhor do que remediar. Ela disse com indiferença casual. Ilau agarrou-o e começou a vomitar. Diante dos olhos horrorizados de Nua, pedaços de carne voaram para fora da boca da senhora idosa, junto com o resto de sua refeição. Nua se lançou de onde estava sentada, ódio em cada centímetro de seu lindo rosto, seus olhos arregalados e sem piscar, seus dedos esticados como garras, seu cabelo balançando alto atrás dela, e Ilau se jogou para o lado para colocar distância entre ela e a irada garota élfica. A cadeira caiu com um barulho alto enquanto ela se apoiava contra a parede, apenas para Solution pegá-la com um único braço. Eu não sabia. Eu não sabia. Juro que não sabia. Ilau disse enquanto afundava no chão. Seus ossos doíam enquanto ela fazia isso, mas ela mal sentia. Ela começou a limpar a boca e o queixo com desgosto, e a lixeira que ela havia derrubado ao cair, tombou de lado, derramando o conteúdo no chão, afinal, deixando os gritos de Nua completamente mudos enquanto ela olhava para os restos mortais de algum membro desconhecido de seu povo, paralisada de horror. Nome, dê-me o nome. Raymond disse a ela com os olhos de um membro da escritura negra. Ele se lembrou dos dias de sua juventude quando ele destruía a vida com facilidade e ninguém conseguia enfrentá-lo, e naquele instante, ele era aquele homem novamente. Ilau olhou para ele como se mal tivesse registrado a ordem. Você deseja ficar aqui em segurança, você vai espiar com o nome daquele que serviu aquilo para você. Ele disse enquanto gesticulava para a carne meio digerida. Ela finalmente entendeu, e sussurrou a resposta. Casa, uma vizinha, eu fiz uma refeição na casa dela. Não é de se espantar que ela tenha rido quando perguntei o que era, e não respondeu quando perguntei de onde veio. Eu ainda me sinto mal, por favor. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela apertou a mão manchada de vômito no cabelo e mal se moveu, exceto os lábios para repetir sua negação de conhecimento. Enquanto Solution segurava Nua, agora imóvel, Raymond olhou para a garota elfa. Eu cuidarei disso. Ele disse com a voz da morte, lembrando a ela e a Solution, de uma leve imitação do rei feiticeiro. Parece que ela tem algum instinto assassino, afinal. Solution disse com um sorriso desumano no rosto, você deveria levá-la junto para essa. Nua assentiu enfaticamente. Sim, deixe-me fazer isso, eu preciso disso, por favor. Ela pediu. Antes que Raymond pudesse responder, Ilau avistou o sorriso monstruoso da empregada loira. Você não é humana. Ela sussurrou com uma voz baixa e vulnerável. A empregada balançou a cabeça. Não, eu não sou, eu sou uma empregada de batalha. O que você deve ter ouvido falar como uma empregada demônio, uma serva de Sua Majestade o Rei Feiticeiro, aqui para ajudar o cardeal Raymond. Ela deixou-no ir, e a elfa caiu no chão e foi juntar os pedacinhos de carne. Ela os cobriu com as mãos e começou a rezar aos deuses que ela agora estava convencida de que não existiam, para que os antigos seres vivos encontrassem um pouco de paz, e prometendo pelo menos enterrar seus restos mortais com alguma dignidade. Ilau começou a hiperventilar, seus lábios se moveram como se fossem falar, mas, incapaz de suportar o estresse repentino, ela desmaiou completamente. Essa foi uma introdução desagradável. Raymond disse com uma careta, enquanto Solution só conseguia rir de alegria.